nossa saúde agora? Pois é, hoje é Dia Mundial de Combate à Obesidade. Celebramos esse dia, uma data que até então era celebrada em 11 de outubro, né? E passa agora então para 4 de março. E esta celebração ela foi instituída pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 1997. E o objetivo é promover ações para alertar a população e esclarecer também questões importantes sobre este assunto, né? O tema deste ano da campanha é a obesidade, eu trato com respeito. Só para vocês terem uma ideia, uma noção dos dados, assustam, viu? De acordo com estimativas aí da própria OMS, em 2025, daqui a 5 anos, a quantidade de crianças com excesso de peso aqui no Brasil deve ser de 11 milhões e 300 mil. Mais de 400 mil estarão com pré-diabetes, 150 mil terão diabetes tipo 2 e 1 milhão será hipertensa. Quanto aos adultos, né, a expectativa é que cerca de mais de 2 bilhões estejam com sobrepeso no mundo em 2025. Ou seja, os dados preocupam muito, né? E é sobre este assunto que eu converso agora com a Stephanie, que é nutricionista, Rocha. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Gente, quando eu falo desses dados, eu já fico assustada, né? É possível reverter isso de certa forma? Isso é uma expectativa, a gente sabe. Sim. Daqui 5 anos, tem como mudar essa situação ainda prevenindo, Stephanie? Com certeza. A obesidade hoje é uma das maiores preocupações da saúde pública, né? Por que a obesidade tomou uma proporção tão grande? Porque a população não tem se preocupado com a saúde, e sim com o trabalho, né? A alimentação ficou no último do topo da lista, quando deveria ser a primeira do topo da lista. Se der tempo, eu vou comer certinho. Exatamente. Se não der, eu passo ali e faço um lanche rápido. E o lanche rápido, a gente sabe que não é um lanche saudável, porque são o famoso cafezinho de cafeteria, é a famosa alimentação de cafeteria. Então, eu vou parar, vou comer um salgado, tomar um café. E aí, vive disso o dia inteiro, não almoça, e isso vai virando um ciclo vicioso. Quando você assusta, isso vira um hábito na alimentação. E aí vem os agravantes, porque a obesidade em si não é a preocupação, porque hoje o maior problema da população é a preocupação com a apresentação estética. É a estética só, exatamente, né? E não preocupa com a saúde. Exatamente. Então, tem como a gente reverter desde que você cria conscientização, porque os dados mostram que a população está consciente do agravamento que é estar obeso, mas não mostra que a população está preocupada em melhorar isso, porque elas não entendem que é uma preocupação com a saúde, e sim que é uma preocupação com a apresentação estética. Então, enquanto a população não entender que a obesidade não mata, mas que as consequências geradas por ela sim pode levar à morte, a população não vai mudar. Pois é, e aí você bem explicou essa questão de a preocupação é com a estética e não com a saúde. Aí surgem aquelas dietas mirabolantes que a gente vê muito por aí. A dieta da lua, dieta da farinha, dieta não sei o que, em uma semana emagreça 4 quilos. E o que eu vejo de gente bem informada fazendo essas dietas e a saúde fica em segundo plano. Exatamente, porque as pessoas querem resultado rápido. É o que a gente acabou de falar, ninguém está buscando saúde, né? Então, hoje é um grande problema mundial que é a mídia social. A mídia social está adoecendo as pessoas. E todo mundo é especialista. E todo mundo é especialista. Eu fico impressionada. Não precisa ter mais graduação. Hoje todo mundo é nutricionista, todo mundo passa dieta, todo mundo faz prescrição. Não come só proteína, não come só gordura. Não corta o carboidrato, porque o carboidrato virou vilão. Virou vilão. Quando, na verdade, ele não é vilão, mas sim a qualidade do carboidrato que você come, que pode prejudicar a longo prazo, quando você come em grandes quantidades. Porque a gente pode comer de tudo, mas a gente não precisa comer tudo. Então, conscientizar a população disso que é um grande problema. E buscar um especialista, um nutricionista, gente, que é a pessoa que vai te orientar. Tem vários youtubers e youtubers, as meninas. O Dr. Google, ele é muito famoso, as blogueiras aí, porque essa dieta funcionou pra mim, faça isso. Aí vai todo mundo no mesmo caminho, né? Posta uma foto no Instagram, tá com o corpo impecável e a população vê aquilo ali vai gerando um problema emocional muito grande, que hoje é uma das grandes causas da obesidade, é o distúrbio emocional. Às vezes não é nem fator ambiental, mas emocional, porque hoje predisposição genética, quase todo mundo tem para obesidade. A gente carrega o gene da obesidade, mas depende da gente despertar ele ou não, com os nossos hábitos alimentares, hábitos de atividade física do dia a dia. Depende, então, da nossa conduta no dia a dia, né? Exatamente. Pois é, e essa questão das crianças, esses dados me chamaram bastante atenção também. Crianças, inclusive, com problemas sérios de saúde aí por causa da obesidade. O que acontece com essas crianças? Bem essa questão que você disse no início da correria também, dos pais não separarem tempinho para
para cuidar da alimentação? Exatamente. Infelizmente, é um dos dados que mais me preocupa também, que me entristece de ver. Porque hoje as crianças não saem mais para brincar na rua. Hoje as crianças brincam na frente da internet, tecnologia está aí, né? Exatamente. Deixando todo mundo dentro de casa lá, com o tempo telefone. inteiro. Antes as crianças se exercitavam, né? As crianças corriam, era pega-pega, era queimada, era rouba-bandeira, e agora as crianças não têm mais, as crianças nem conhecem mais esse tipo de brincadeira. Então é da escola para casa, computador, internet, videogame, escola de novo, e durante esse período que tá jogando bola, que tá brincando, jogando bola não, né? Quem dera se fosse isso, mas brincando de videogame, tem um biscoito recheado do lado, tem um salgadinho do outro, tem um Toddy do outro. Criança, vamos almoçar? Não, não quero comida. E a mãe e o pai, por dó, ofertam os alimentos que a criança mais gosta. E, geralmente o que a criança mais gosta não é o que é mais saudável. Então, é o dia a dia, não é o de um dia que vai fazer a criança ficar obesa, mas é o decorrer dos anos que vai trazer na fase futura, adulta aí, problemas mais agravantes para a saúde. Agora, uma criança que tem problemas de obesidade, é certeza que ela vai ser um adulto obeso se os pais não cuidarem de toda essa qualidade de vida desse pequeno? Com toda certeza. Eu tenho um exemplo claro em casa. Meu irmão foi obeso durante a fase infantil dele inteira, até os 10, 11, 12 anos, e ele só começou a emagrecer quando entrou na fase da pré-adolescência, quando a minha mãe viu que realmente ela tinha que ter uma ação, caso ela não fizesse nada, ele ia ser obeso na fase adulta. Foi aí que ele introduziu atividade física, foi para a natação, foi jogar bola, e aí começou a corrigir a alimentação em casa, mas a minha mãe corrigiu dentro de casa, porque não adianta você querer correção se você não faz a correção. Não adianta jogar para a escola, não, né? Exatamente. Ah, meu filho está engordando, eu não sei por que ele come isso, come aquilo, mas da onde que está vindo? Quem está comprando? Quem está colocando dentro de casa? É o pai que é responsável. Exatamente. Financeiramente, em educar, então vai de casa, começa ali, né? Começa tem que dar o ali. exemplo. E exemplo dos pais também. Com toda certeza. Porque meu filho só gosta de doce, mas o pai só come doce. Come doce. Eu vou pôr meu filho para comer um prato de salada e vou comer uma macarronada do lado. Não justifica, que é o que acontece na maioria das vezes. Você começou a falar das consequências. Quais são as consequências do excesso de peso, da obesidade para a saúde de uma pessoa? Então, a gente tem várias doenças, né? Tem as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, até mesmo câncer. Por que câncer? Quando a gente fala câncer, até assusta a população, mesmo, né? Porque hoje a gente sabe que o açúcar, ele é alimento das células. É o açúcar que dá energia, mas ele alimenta células saudáveis e células que não estão saudáveis. E isso gera um ciclo dentro do organismo. E fisiologicamente, isso vai alimentando essas células tumorais que às vezes estavam quietinhas dormindo, porque hoje, com a alimentação de todos nós, todo mundo tem célula tumoral circulando no sangue. Cabe a nós alimentar elas e despertar elas ou não. Então, no decorrer dos anos, se a pessoa não cuida da alimentação, se tem uma alimentação que é industrializada, embutido, carboidrato refinado, que é os mais gostosos, né? Que é macarrão, pão, fast food, e é o mais prático pizza, também, é o mais prático para todo mundo. Hoje, qualquer lugar que você para, iFood, tudo, você pede qualquer horário, chega na sua casa com 10, 15, 30 minutos. Então, esse tipo de alimentação é mais agravante e nunca se teve tanto casos de câncer como tem atualmente. E são casos de câncer de órgãos que são digestórios, que é estômago, fígado, pâncreas e intestino. Então, são doenças que causam uma série de consequências negativas para a pessoa e para a saúde, porque é um processo muito doloroso que, para tratar, é muito difícil para poder resolver. Então, tudo isso aí pode ser evitado com uma boa alimentação. Com toda certeza. E uma boa alimentação aliada à atividade física também. Exatamente. As pessoas também estão muito sedentárias, Total, né? Porque sair da zona de conforto é muito difícil. Levantar cedo para ir para academia é muito difícil. Sair do serviço para academia é muito difícil. As pessoas colocam obstáculos demais em tudo, né? E se não tiver, às vezes você tem uma boa alimentação, mas não tem uma atividade física para auxiliar, existe um problema também da composição corporal. Porque a obesidade ela é diagnosticada com IMC. Quando a gente está falando de uma população obesa. Mas dentro do IMC a gente tem que avaliar essa composição corporal. O que tem mais no corpo? É gordura ou é massa muscular? Então, se não tem atividade física, geralmente a pessoa vai perdendo muita massa muscular. E aí pode entrar em processo de sarcopenia, que é uma outra doença. E aí existem outros problemas que podem ser agravantes com isso também. E a gordura? Aumentar, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa está magra visualmente, mas a saúde está debilitada por essa má composição corporal. Eu já ouvi muito falar sobre isso, né? Você fala falsa magra, isso, né? Às vezes exatamente. A pessoa esteticamente está magra, mas está com índice de gordura ali alto. Exato, que é o que mais acontece. Agora, então, o IMC é o principal indicador
Sim, é um dos parâmetros. Eu falo que a gente não pode utilizar só ele, porque o IMC, por exemplo, se você pegar uma pessoa com 100 quilos e fizer lá, o IMC ele é feito pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Isso que eu ia te pedir para explicar. Peso Isso, dividido pela altura ao quadrado. Dá para você fazer em sua casa, que é o índice de massa corporal, né? Isso, para avaliar a quantidade, né, total de massa corporal. E aí existem valores e parâmetros que é abaixo de 18,5 está baixo peso, de 18,5 a 24,9 está eutrófico, ou seja, está ok, avaliando o IMC. Acima de 24,9 a 30 está sobrepeso, acima de 30 a 35 está obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2. Passou de 40, obesidade grau 3, e aí já é um caso mais alarmante, mais preocupante. Que aí realmente a pessoa tem que ter... Aí geralmente essas pessoas querem fazer bariátrica, que é um outro grande problema hoje da população. E aí ela quer por um meio mais rápido, uma solução rápida, mas geralmente isso não resolve a causa do problema, porque as pessoas voltam a ganhar peso depois de novo. Porque o problema está aqui. Exatamente, não mudou ali o ritmo dela. Exato. A rotina alimentar dela não foi mudada, né? Ela perdeu gordura, mas continua com os mesmos dela, hábitos. Ela quer comer as mesmas coisas. Exatamente. Ali. Dá para quem tem em casa fazer esse cálculo, então, para ter uma noção, né? Tranquilamente. E aí, se vê que está passando desses números aí que ela falou pra gente, é só você procurar o quanto antes um especialista para orientar um cronograma alimentar. Isso, porque a gente consegue tratar a causa do problema. Porque enquanto a pessoa fica seguindo orientações gerais, na maioria das vezes ela não consegue resolver o problema porque não tratou a causa. E aí hoje a gente tem grandes problemas que as pessoas têm mania de falar, eu tenho tireoide. Eu ouço muito isso. Isso é uma frase muito típica. Todo mundo tem tireoide, graças a Deus. Se não tiver, é porque tem algum problema muito sério de saúde, né? A gente tem que avaliar se a tireoide está funcionando rápido demais, às vezes ela está lenta, que está muito comum por intoxicação ambiental. Aí é outra história. Mas justificar em cima da tireoide o consumo da Nutella não justifica, né, que é o que mais acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as justificativas, porque o ser humano tem o hábito de querer justificar os erros em cima do outro. Então, sempre avaliar, claro que pode acontecer, mas tem que tratar a base é a alimentação. Se tiver alguma alteração na glândula ainda tireoide, tem que tratar e complementar com a alimentação adequada, né? Exatamente. Nada disso pode ser motivo. Com certeza. Então, cuidar da alimentação, até as grávidas, né? Já começa ali, né? Quando o bebê está no útero da mãe. Exatamente. Às vezes o histórico da gestação vai interferir de forma direta no histórico da criança na fase adulta. Porque durante a gestação, a maioria das mulheres param de exercício físico, cortam a alimentação saudável e parece que o mundo está se despedindo do mundo. E não tem essa necessidade. Eu tenho várias pacientes que estão em gestação que fazem atividade física do mesmo jeito, mantêm a alimentação saudável do mesmo jeito, claro, sem restrição. Alimentar em questão calórica, porque aí não pode, porque eu estou alimentando 2 pessoas agora, mas não tem que parar, porque se você tem uma má alimentação, o bebê está se alimentando daquilo. Então, são 2 pessoas, gente. Você está criando o DNA dela ali. Tá certo. Adorei, muito obrigada por ter vindo. Espero que quem está em casa tenha prestado bastante atenção na nossa conversa para cuidar da alimentação de todos, né? Muito obrigada e volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. E você aí de casa, continue conosco. Vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho.